Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quinta-feira, o príncipe da paz. Nós falamos essa semana que Deus é o responsável, ou é aquele que está à frente de nossas lutas para guerrear as nossas batalhas e nos conceder a paz verdadeira. É interessante porque a maneira como Deus luta não é uma maneira como o ser humano luta. O ser humano luta com armas, ele faz uso de objetos. Cristo duela com o seu caráter, com a sua personalidade. É tanto que na Bíblia, quando fala que a batalha que aconteceu, ela começa em relação ao próprio inimigo para com o povo de Deus. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, ou seja, ele foi guerrear. É ele que faz guerra, porque não se contenta com a vida abundante de paz que os filhos de Deus levam aqui nessa terra. É claro, irmãos, que nós não temos aqui uma paz plena, mas uma paz esperançosa, uma paz que nos garante uma tranquilidade que o mundo que vai ser construído, que vai vir, ele terá de fato a plena paz. E Cristo, ele é chamado de autor da própria paz. Cristo não só criou a paz, mas a paz é ele. Ele oferece aquilo que ele tem por causa daquilo que ele é. Logo, ele pode conceder e nos garantir essa paz. Ele fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Aí ele fala, no mundo três aflições. O que Cristo quer dizer com isso? Não a dou como o mundo a dá. O mundo, irmãos, oferece uma paz falsa, uma suposta paz que garante só um alívio momentâneo, mas depois volta com toda a propriedade para trazer ruína àqueles que confiaram nessa paz. Um exemplo. No passado, quando eu falei para um jovem sobre a questão de masturbação, e a gente conversou muito numa reunião que eu tive com eles, eu falei que aquilo que traria uma satisfação momentânea, depois traria um amargor, uma angústia, um senso de remorso, de sujeira, um senso de uma pessoa impura. É terrível. Então, aquele prazer que foi momentaneamente satisfeito pela suposta paz que lhe motivou a fazer o ato, depois tornou-se uma angústia. Eu poderia citar aqui outros exemplos em relação a isso. Todo desejo pecaminoso que é despertado para satisfazer algo com aquela fantasia que vai trazer paz, na verdade, é somente um engano do inimigo para arruinar os filhos de Deus. Lembra do texto bíblico, né? Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles é a morte. E vou lhe dizer para vocês aqui, irmãos, se tem muita coisa que a Bíblia fala, é paz realmente. Olha só, tem um texto na Bíblia que diz assim: o que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão afasta os maiores amigos. Ou seja, aquele que fica renovando, jogando no rosto, afasta de fato as pessoas. Mas o encobrir a transgressão é viver em paz com aquela pessoa, não ficar jogando em seu rosto. O próprio Cristo é chamado de, ele pede para com que os seus filhos, eles guerreiem, calçando os pés com o evangelho da paz. Isso está no livro na carta aos Romanos, capítulo 6 e o verso 15. Então ele pede que essa boa nova seja calçada os pés. Calçai os pés com as boas novas da salvação, que é o evangelho da paz. Por que evangelho da paz? Boas novas de paz. Lembra que os pastores ouviram do anjo as palavras: eis que vos trago uma boa nova de grande alegria. Qual era a boa nova? A vinda de Cristo. E quem calça o evangelho com as boas novas tem Cristo em sua vida e logo tem paz plena, paz esperançosa, como eu falei para vocês. Filipenses capítulo 4, verso 7, quando fala aquele que se coloca nos planos de Deus, nas mãos de Deus e busca conhecê-lo, esse aí terá uma paz que excede todo o entendimento, a paz que só Cristo pode dar. Tem outro texto também de Romanos, capítulo 5, o verso 1, que nos garante que o Espírito Santo nos declara justos pela paz que Cristo nos concedeu pela reconciliação, com o nosso Deus, o nosso Pai. Quando ele fala assim: justificados, pois, sois gratuitamente, pelo que Cristo fez, vocês têm paz. Romanos capítulo 5, verso 1. O próprio texto de Paulo aos Hebreus também fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus, nas suas bem-aventuranças, ele também declarou no capítulo 5 de Mateus, e o verso 9: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, é muita riqueza que a Bíblia nos traz em relação à paz. Jesus, quando entrou para falar com os discípulos, após a sua ressurreição, ele falou: paz seja convosco. E aqui, para concluir o estudo de hoje, o próprio Eliseu, quando estava com esse exército dos sírios,
e ele mostrou ao seu servo, né, não Geazi, porque é bem provável que aquele servo, Geazi, já tinha sido afastado por conta da cobiça dele em relação à oferta que Naamã tinha feito. Então aquele servo, que até então é anonimato, é anônimo, ele pede para que os seus olhos sejam abertos. Os olhos dele é aberto, ele vê cavalos e cavaleiros de fogo ao redor. Eliseu, irmão, estava com uma vitória garantida em suas mãos se ele quisesse. Mas o que é que ele faz? Ele pede a Deus, primeiro, que abrisse os olhos do seu servo, Deus abre. Depois ele pede para fechar os olhos dos seus inimigos, Deus fecha. Guia eles até Samaria, chega lá, pede para que os seus olhos sejam abertos. Deus reabre. Quando ele olha ao redor, ficou agora apavorado, porque estava vendo ali ao redor o exército do povo de Israel. Mas o que acontece? O rei chega para Eliseu e fala assim: Eliseu, quer que nós o matemos? Matemos eles? Chega, ele fala bem, ele diz: não, não, de forma alguma. Por acaso eles foram aprisionados por sua batalha? Foi você que fez isso? Se foi Deus que fez, através do milagre do fechar e abrir de olhos, ele os concedeu alimento e água para eles. Em Eliseu se cumpriu a promessa que se encontra no livro de Provérbios, quando o Provérbios descreve aquela expressão que diz assim: se teu inimigo tiver fome, dá de beber. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim fazendo, vocês fará com que a sua mente seja amontoada com brasas vivas. Isso está em Provérbios capítulo 25 e o verso 21 e 22. E o próprio texto de Romanos, Paulo aos Romanos, fala também a mesma coisa. Ele pede ali, ele começa na sua carta, no verso 17 do capítulo 12, dizendo que deve-se buscar uma vida transformada, diferente, e ele escreve mais adiante: no que depender de vós, tende paz com todos. E nesse aspecto ele fala: se teu inimigo tiver fome, ele repete o que o próprio Provérbios menciona. Então, assim, observamos que Cristo é o príncipe da paz. Ele nos tornou pacificadores para sermos chamados filhos de Deus. E assim sendo, não guerrei com armas, não guerrei com palavras agressivas, mas guerrei com o Espírito do Senhor. Olha o exemplo de Eliseu, que a paz que Deus quer lhe conceder seja verdadeira. E eu volto a dizer, no que depender de você, tenha paz com todos. Cristo vai voltar, irmãos, para estabelecer um mundo de paz. Os textos sagrados aqui são inúmeros. O próprio texto de Isaías 9:6, Isaías 11, de 1 a 9, Isaías 60, 17, Osés 2, 18 e Miqueias 4, verso 3. Todos esses versos, inclusive o Miqueias 4, verso 4, eu não vou ler todos aqui para não ficar extenso, que o vídeo já passou de 7 minutos, mas o que eu quero deixar claro é que a Bíblia ela enche a nossa esperança de paz. O livro Caminho a Cristo, ele foi editado, né, com o mesmo conteúdo, claro, mas em sua capa ele trouxe uma nova titularidade, dizendo assim: paz para viver. Aí tem uma mulher na frente do livro com as mãos abertas, mostrando que está usufruindo daquela paz que Deus concede. No mundo depressivo, de crise de ansiedade, crise de pânico, onde as pessoas estão ansiosas, é a paz de Deus que nos traz excelsa certeza de tranquilidade em nosso coração. Que Deus, portanto, nos mantenha felizes em sua paz e que essa paz nos garanta a sua volta, em sua volta, um espaço em seu reino, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela paz que nos concede e obrigado por nos fazeres conhecer essa paz. Que a tua bênção repouse sobre nós e aos nossos amigos e irmãos que estão passando por ansiedades e crises de pânico, a paz do Senhor restaure as suas vidas e os conceda o descanso que eles precisam. Dá-nos uma boa restante de dia, Senhor, e permaneça conosco, perdoando os nossos pecados e trazendo paz à nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.